A Roberta e a Marcela são referências na educação. O tema da nossa live de hoje firma o compromisso do Advancing Women Equality no estímulo de programas educacionais com base na transformação e o panorama atual. Nós gostaríamos, né, os ouvintes todos, de ouvir, né, o seu relevante trabalho na educação e também que você falasse sobre o prêmio Lucchesi e a sua trajetória na educação. Esse prêmio que você citou, Rosane, o prêmio delle Lucchesi, che si sono distinte all'estero. Para mim foi um reconhecimento, assim, uma honra, porque eu sou filha de um imigrante e eu sempre fui apaixonada pela área da educação. Eu trabalho há 20 anos, saí de sala de aula, elaborei material didático, fiz muitos projetos sociais com a Associação Lucchesi nel Mondo, que é uma associação de imigrantes, né, de Lucca. E em 2019, a Câmara del Comércio de Lucca, que tem essa premiação, eles me reconheceram como uma Lucchesi que se destacou no exterior por conta dessa história, dessa trajetória familiar, né? E por eu sempre estar envolvida na área da educação, sempre pensando em transformar, sempre pensando em ações sociais. Então foi para mim, e lógico para minha família, uma grande honra. E eu fico imaginando também meu pai, né, que chegou, o diferente, aquele que chegou como diferente, ver essa conquista. Então, valeu muito a pena. Obrigado até por me dar esse espaço para compartilhar. Bom, e falando um pouco, né, da educação, é lógico que agora eu trago aqui também a minha fala muito baseada num psicopedagogo, desenhista italiano, que é o Francesco Tonucci. E ele sempre teve muita inquietação com relação aos modelos de escola, né? E ele tem até uma frase que é muito emblemática, que fala: é partindo da infância que se constrói uma cidade para todos, né? E nesse contexto pandêmico a gente viu, né, que as escolas particulares conseguiram se integrar, dar uma continuidade, né, às aulas, ao seu programa, porém as escolas públicas, os alunos de escola pública, né, não tiveram a mesma oportunidade. E como que isso vai refletir daqui para frente? Né? Será que vai ter uma equidade mesmo na educação futuramente? Será que tudo isso foi repensado? Né? E trazendo também o Tonucci, ele lançou até um livro durante a pandemia, que só tem a versão em italiana, mas ele fala, pode um vírus mudar a escola? Não é pode, ele deve mudar a escola. A escola não pode pensar em voltar sem pensar numa reestruturação. E quando a gente fala em reestruturação, não é somente do programa, do conteúdo, mas de organizar os espaços. Né? Assim como saiu uma matéria também esses dias, Rosane, do professor o Paulo Sérgio, que ele ganhou o prêmio de Global Teachers Global Awards, porque ele faz uma aula pública, né? Justamente para que todos tenham acesso. Então ele faz uma aula na rua, um professor de geografia, né? E assim todos têm acesso. Então, assim como existe esse problema, também a gente tem que acreditar nesses professores, nessas inquietações e nas pessoas que estão dispostas a transformar. Porém, isso não se faz sozinho, né? A educação não é só da escola, não é só do professor, né? É importante também trazer a família. E quando a gente fala nessa questão do gênero, da equidade, vamos pensar um pouquinho no modelo de escola que a gente quer. A gente quer reproduzir aquele modelo de antigamente, porque a gente se sente confortável. Então, eu tenho uma coisa que assim, é proibido falar na minha época, porque não é a sua época mais, e não é mais a minha. Então, todo mundo fala, na minha época, se tivesse, não. Então, esquece. Porque não é mais. Então, não dá para pensar como naquela época. O que a gente... Um ponto bem importante que você falou esses dias, que a gente estava discutindo sobre essa questão da importância da educação. E, na verdade, educação é família, mais escola, e confiar na criança e também ouvir a criança. Fala um pouco sobre isso, porque a pergunta é sobre exatamente isso.
Então eu trago também o Tonucci, né, novamente. Ele fala que nessa questão da escuta, né, como que a gente vai saber o que a criança quer se a gente não ouve? Então, ele fez até um comentário que eu também não tinha pensado. Logo que as cidades entraram em isolamento, muita gente foi ouvida, né? Então, foram ouvidos o comércio foi ouvido, e ele fala, né, na Itália, até os fumantes foram ouvidos, né? Como que você vai fazer para fumar um cigarro lá fora ou até para passear com os cachorros? E ele falou, em momento algum, chamaram as crianças para falar, e você? Como que solução você vê? Como que você pode brincar? Né? Então, é essa participação, é esse ouvir as crianças que faz falta no sentido formativo, né? Como que a criança, ela chega na escola, ela não chega em branco, então ela chega com os seus conhecimentos, ela chega com o seu repertório de mundo, e isso tem que ser acolhido. Eles fizeram, inclusive, um conselho das crianças para trazer soluções, não só para a escola, como para a cidade. Né? E quando a criança ela sai desse emparedamento e vai para um contexto mais amplo, ele vê a diversidade. Né? Então, a gente não pode blindar a escola com todos iguais, né? Porque quando ele sai daquele ambiente, ele não se depara com todos iguais, não é verdade? Então, quando a gente fala, inclusive, né, na questão do gênero, quantas mulheres são estudadas como personalidades na escola? A gente teve agora um estudo muito aprofundado sobre a Lina Bobardi, né, que ganhou o Prêmio Leão de Ouro. E ela era imigrante e mulher. Tudo bem que ela poderia ter ganhado em vida, né? Foi em memória, mas também vale o reconhecimento. Né? Então, trazendo novamente o Tonucci, ele fala que o objetivo da escola não é só fazer provas e continuar com um conteúdo que não foi repensado. Agora que as crianças voltaram, é necessário acolhê-las, ouvi-las e verificar quais são as potencialidades, no que cada um é bom, compartilha, faz trabalhos mais em grupos, traz para o coletivo, dá voz, fazer assembleias, né? Isso eu digo né, partindo para a prática partindo para uma prática mais docente. A gente tem sido muito questionado aqui na aula, porque para você transformar, né, uma criança, você consegue educar, saber que do ladinho, né, o aluno é diferente, ele tem outra cultura, outra etnia, e você já começa desde criança ter essa inclusão e o respeito. Mas essas crianças que tiveram essa falta de contato com os colegas, né, 2 anos praticamente sem contato, 2 anos, você acha que essa educação virtual, ela, assim, essa pergunta, eu vou fazer algumas perguntas assim, numa só, né? Essas crianças vão conseguir resgatar esse tempo, né? Mais essas crianças vulneráveis, né? Que têm uma situação de vulnerabilidade maior. E com relação à atuação dos agentes educadores, né? Principalmente nesse período pandêmico, como é que nós vamos revisitar as práticas, esse capital cultural, né? Bourdieu fala, e a gente traz aí esse tema que você falou, inclusive, de Tonucci, né? Que ele pediu assim, que se olhasse para a criança. Como que a gente vai trazer, resgatar esse tempo de escola? O que os pais podem fazer? O que os agentes educadores vão buscar nessa revisitar essas práticas que vão trazer aí esse capital cultural, educacional, que vai ser o futuro nosso, né? O futuro do nosso país, esses jovens, né? Sim, sim. Em primeiro lugar, né, o acolhimento, Rosane. Essas crianças precisam de acolhimento, né? E o conteúdo eles vão ter acesso. E a Thelma Vaz, que é uma educadora, também uma alfabetizadora, ela fala, nenhuma criança desaprende, nenhuma. Então, não fiquem preocupados com vai desaprender, ele não vai aprender aquele conteúdo que você aprendeu. As crianças de hoje vão estar nos livros de história, porque ninguém passou por isso. Então, nenhuma criança desaprende, todas as crianças são competentes. É isso que eu reforço e muito. Porém, as habilidades socioemocionais, o conviver com o outro, o ser ouvido,
Nisso a gente precisa investir. Então não adianta trazer de novo, a escola reabriu, põe as crianças, põe as fileiras, dá uma prova, dá um conteúdo. Não vai ser esse o caminho. Então, precisa, assim, de um investimento por parte de todos, de escola, de família, de sociedade como um todo, para o acolhimento dessas crianças e para ouvir quais são as necessidades. Eu posso dar aqui uma lista, mas ela tem que começar com uma assembleia e trazendo as crianças de cada escola, de cada comunidade, de cada classe, o que vai ajudar essas crianças a ter uma aprendizagem significativa, a aprender a conviver novamente com o outro. Em primeiro lugar é acolhimento e trazer. As crianças têm que ser ativas, independente da idade, elas têm que ser ativas na construção e na ressignificação desse novo espaço que todo mundo diz que é delas, né? Mas ninguém chama elas para participar. Então, eu acalento o coração de todos, dizendo, a escola tem que estar alinhada com a família, né? A família tem que saber desse investimento, desse acolhimento, né? A família também tem que saber sobre o que eles vão estudar, o que eles trouxeram de curiosidade, né? Para estudar. Eu tive, só para citar um caso, o pai falou, meu Deus, estou super preocupado, meu filho não sabe quem descobriu o Brasil. É só você entrar no Google, ele vai saber. Agora, saber conviver com o outro, saber respeitar a vez, né? E esse confronto agora, esse enfrentamento que eles têm na convivência, em dividir o espaço. Porque no online era muito fácil, eles desligavam, né? Ah, eu tô com problema de conexão, caiu aqui. E não fazer um enfrentamento das situações. Então, essa resiliência, ela vai precisar agora ser trabalhada, né? Então, tem que ter, sim, escuta, acolhimento e muito investimento nisso, no socioemocional. A gente vai voltar com você, Marcela, no finalzinho, para você deixar uma mensagem para os pais. Eu também, como mãe, já estou mais confortável depois dessa ouvida. E aí eu vou trazer aqui a doutora Roberta Toledo, que é uma grande honra aqui para os ouvintes da AUE. É advogada doutora da PUC, coordenadora do programa de mestrado e doutorado em Sistema Constitucional de Garantias e Direitos, reitora do Centro da Universidade ITE em Bauru. Teria muito qualificações aqui para fazer, doutora Roberta, mas o pessoal está querendo muito lhe ouvir. Então, nós já tratamos aqui na questão da importância aqui da educação nesse mundo atual, né? Na questão hoje a OCDE, os órgãos econômicos, organismos internacionais, né, econômicos estão trazendo a educação como um dos grandes veículos para o crescimento. E a questão da inclusão, como a educação é importante para a criança, para o adolescente, porque os adultos a gente tem que ressignificar, transformar. A AUE é uma grande transformadora de coração. E aí, Roberta, a gente gostaria, assim, dentro da sua vasta experiência acadêmica, né, uma pessoa sublime, com uma formação exemplar, nós gostaríamos de ouvi-la, né? Como o ensino superior se estrutura para formar gerações conscientes da equidade de gênero? Obrigada, Rosane, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você, com a Marcela, dividir esse espaço também com a Marcela, também tão qualificada. E, na realidade, eu estava ouvindo a fala da Marcela, é onde tudo começa, né, Marcela? É exatamente onde tudo começa. E eu que já estou mais na área da academia mesmo, nessa comunidade acadêmica, o que nós temos de bom? Né? Que estrutura que nós temos de bom? Nós temos, na realidade, uma estrutura obrigatória que deve ser discutida dentro da universidade, tem que estar em todos os currículos, mesmo que de forma transversal, não precisa ser a disciplina específica, que é a política de gênero. Além da política ambiental, a política dos direitos humanos, que andam, na realidade, de braços dados. Então, o que nós conseguimos ali dentro da universidade? Nós conseguimos trabalhar a política de gênero especificamente, também conseguimos trabalhar de forma transversal. Dentro do direito constitucional, por exemplo, dentro de um curso de serviço social com determinadas disciplinas, dentro do curso de administração também determinadas disciplinas. Dentro de isso, na verdade, são eixos obrigatórios dentro da formação de todos os cursos. Isso nós
funcionamos de apoio. Primeira coisa, dizer a todos que a educação é um direito social. Segundo, que a educação, ela anda, eu digo assim, de um lado, ela anda abraçado, de braço dado com a liberdade. Do outro lado, ela anda com a igualdade, que também são direitos fundamentais, onde você se apoia. E é isso que nós levamos para esses alunos, dentro dos bancos universitários, essa obrigatoriedade deles já compreenderem o que são essas políticas de gênero, até por questões terminológicas específicas, para eles entenderem, né, o que é esse papel de gênero, o que é essa orientação afetivo-sexual, né? Tudo isso eles precisam entender dentro de várias disciplinas. Inclusive, tem uma delas dentro de um dos cursos que se chama Biodireito, que a gente estuda sexualidade especificamente. Para quê? Para que eles entendam qual é o papel de cada gênero aí dentro de uma determinada sociedade. E isso é sensacional, né? Isso é sensacional. Na verdade, assim, a gente fala da criança, né? Mas a gente fala também de uma criança adulta, né? Que quando a gente fala do jovem, também a gente sentiu que eles também perderam um pouco dessa parte afetiva, dessa parte de troca de conhecimento. E hoje, né, se a gente for falar da estrutura atual do ensino superior, né, como você poderia assim, nos auxiliar aqui, né, que cada vez mais a gente recebe mais perguntas, mas assim, que medidas, né, quais são as medidas específicas e eficazes para despertar essa questão inclusiva, o respeito, né, nós não temos nenhum índice, né, esse fórum internacional que houve aí, nós passamos da questão da liderança de mulheres do 60º lugar para o 90º lugar. Então, não é muito animador, né? Como a universidade pode, né? Que medidas que a universidade pode auxiliar para permanência e reconhecimento dentro do ambiente acadêmico, especialmente dos jovens, para formar pessoas mais humanas, né? Formar pessoas com respeito às diversidades, né? Você falar um pouco para a gente gostaria assim de passar aí essa mensagem também para os educadores, que muitos deles também ouvem, né? Como que eu posso fazer dentro da escola e no mundo virtual, que ainda está virtual, não é? Na universidade de você também está virtual em Bauru, não é? Tá híbrido agora, né? A gente já está um pouco virtual e um pouco presencial. O que a gente trabalha na universidade, Rosane, que é muito importante, é explicar, estruturar na cabeça dos jovens, e a questão é essa, que hoje na academia a gente não tem só jovens, a gente tem um mix de gerações ali, desde a Baby Boom, a X, Y, Z, que a gente não tem alfa ainda, porque eles não estão na idade universitária. E é interessante, por quê? Porque são gerações que estão abertas ao enfrentamento das diferenças, de ajustes sociais, isso é muito importante. Então, o importante é estruturar para eles o que é um preconceito, né? O que é uma discriminação, o que é racismo. Porque quando nós falamos aí de questões de gênero, nós sabemos que eu não posso mais dizer que nós estamos tratando de minorias, porque nós estamos tratando minorias e, na verdade, elas são a maioria, principalmente quando nós falamos de mulheres. Nós podemos nos colocar como minoria, nós somos maioria. Tem levantamentos, por exemplo, pelo censo universitário, que você vê que as mulheres estão muito mais presentes nas universidades do que os homens. Então, nós somos maioria. Então, nós precisamos despertar isso. E o que nós também vemos ali dentro e podemos incentivar? Primeiro, são as extensões. O que é extensão? É aquilo que a universidade ela dá para a comunidade. São os atendimentos, é a proximidade com a sociedade, são palestras, são cursos. Isso os alunos têm que estar o tempo inteiro ligados. O tempo inteiro em contato com a sociedade, a devolutiva para a sociedade. Isso já cria uma empatia maravilhosa. Um lugar de fala, um olhar para o outro, isso é muito bom. E outra coisa são as transformações que a gente vê, principalmente, eu digo, para as mulheres, porque às vezes nós temos alunas de primeiro, segundo ano, que ainda estão assim, acanhadas, e se descobrem, e se tornam independentes, se reconhecem, tomam seus espaços,
em especial aquelas mulheres que estão lá dentro da universidade com formação tardia, que colocaram as suas vidas pessoais. É uma alteração, na realidade, de espaço sociofamiliar, né? Elas estão ali dentro, colocaram a vida de outros na frente, elas vão buscar agora o seu espaço. Isso é uma conquista. Isso faz com que elas não tolerem, que todo mundo, na verdade, acho que a comunidade, quando sai da academia, não tolera mais esses preconceitos, essas diferenças, esses abusos no mercado de trabalho, esses abusos familiares, né? Eu acho que... Você sabe que nós recebemos durante o evento da AUE, e hoje também nós recebemos no chat aí uma colocação, como hoje o tema era educação, então a gente recebeu muitos questionamentos, muitos, eu não vou poder fazer todos, eu peço desculpas para os nossos ouvintes, mas eu vou tentar resumir assim, algumas questões muito importantes. Porque da mesma forma que a educação, a escola, como a Marcela falou muito, de forma bem escorreita, e você também, Roberta, você comentou, que a gente tem que ouvir, entender e confiar no estudante e no aluno. Mas também o afeto da família, né, de confortar essa criança. Veja o exemplo do nosso famoso e querido pianista Nelson Freire, que nos deixou essa semana. E com 3 anos de idade, ele já tocava. E com 7 anos, ele já fez seu primeiro concerto. Então, eu gostaria, em nome dessa emoção aí, né, que eu gostaria de trazer aí uma homenagem, né, a esse músico, que é um educador da alma, né? E, assim, como a gente pode estimular esses alunos nos seus talentos, né, e suas habilidades. Então, eu vou passar a mensagem. A Marcela deixa uma mensagem linda, né? Eu tenho certeza que ela também vai fazer uma homenagem a esse famoso pianista. E depois eu passo a mensagem para você passar, Roberta, antes da gente encerrar. E eu, mais uma vez, agradeço aí essa grande, valiosa contribuição de vocês. Obrigada, Rosane. Bom, eu vou encerrar, né? Você falando do músico, dessa homenagem, tem um educador, né, o Loris Malaguzzi, que ele fala: a criança é feita de 100 modos de pensar, 100 linguagens. A música é uma linguagem, e que esse querido foi estimulado desde sempre, né? Porque o que a gente ouve também, que quando você parte para as artes, fala: ih, não vai ser nada, puxa, vai ser artista, ih, vai querer ser músico, né? Também não há um incentivo tão grande das linguagens, né? Tem foco mais em uma ou outra. Então, olha que importante isso, olha o que ele nos deixou, né? Por esse incentivo à sua linguagem. E eu queria deixar aqui a mensagem, de novo, do Tonucci, que hoje eu estou muito inspirada nele, que ele diz o seguinte, eu vou ler: as crianças de hoje não tenham dúvidas, saberão inventar soluções, novas brincadeiras, mesmo que de máscara, mesmo não podendo ter contato. Quando tudo isso acabar, as crianças nos ensinarão algo. Deixem-nas sair, que confiemos neles e aprendamos com o seu brincar. É essa a mensagem que eu deixo aqui, de confiar e acolher as crianças. Eu puxo para o começo, né, Roberta? Aí você finaliza. É essa a mensagem que eu deixo aqui. Lindo, Marcela. Roberta. Pois é, Marcela. Eu digo o seguinte, que na universidade a gente tem que continuar esse trabalho de acolhimento, de olhar nos olhos, de criar, na verdade, espíritos cheios, espíritos livres, espíritos de juízos lúcidos, espíritos comprometidos com o outro, comprometido pela sociedade. Costumo dizer que é um compromisso, é uma cultura, né, de democracia, de igualdade. Por quê? Porque a educação, ela liberta, e quando a gente tem liberdade, a gente tem igualdade. Então, acho que o trabalho é esse, é criar esses espíritos lúcidos, esses espíritos livres, como a Rosane disse, despertando as suas habilidades e as suas competências. Isso é muito difícil.
né? Por isso que os professores têm que ser gigantes também, nós não podemos deixar de falar deles. Então, é essa a minha mensagem. Bom, depois dessa emoção, né, essas palavras, essas pérolas, né, que vocês passaram, eu também vou deixar uma mensagem de educação, porque eu amo educação. E o despertar e o talento de cada um e cada uma deve ser estimulado com o despertar oriundo da alma, ao coração, à mente e a todas e a todos. Boa noite e muito obrigada por essa linda live que eu vou guardar de emoção e de coração, porque a educação é tudo para todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.